Dando continuidade então, pessoal, agora com o infarto agudo do miocárdio, vamos só retomar então a lembrança que vocês acabaram de ver de que primeiro a pessoa tem uma insuficiência coronariana, que é provocada pela aterosclerose, e aí na sequência ela pode ter uma obstrução parcial desta artéria e aí sofrer uma angina pectoris, e se a obstrução for total, a consequência é um infarto agudo do miocárdio que vocês verão agora. Então, o infarto agudo, ele tem esta sigla aqui de IAM, isso é bastante comum para vocês, provavelmente alguém já ouviu falar por aí. E aí, o diagnóstico ele é feito através de manifestação de dor. Então, o paciente, assim como ele teve dor na angina, só que uma dor que não ultrapassa os 15 minutos, ele tem a mesma dor, só que por um período muito maior, tá? Então, o médico vai colher uma anamnese, ou seja, ele vai colher os dados clínicos desse paciente, e aí, nesse caso, se essa dor é uma dor persistente, ele com certeza vai colher estas enzimas cardíacas aqui. Através dessas enzimas cardíacas, que é um exame de sangue, o médico consegue fechar esse diagnóstico aí de infarto agudo do miocárdio, além, lógico, de pedir também o eletrocardiograma. Então, para aqueles que não que estão acompanhando a nota aqui que eu não coloquei, vai precisar também de realizar, aliás, um eletrocardiograma, tá? Além de fazer essa angiografia coronariana aqui. Essa angiografia de coronária, ela é um exame que eu vou deixar um vídeo depois para vocês verem. É um exame realizado em um setor específico do hospital chamado de hemodinâmica. Então, este exame, alguém já deve ter ouvido falar na vez na vida, é aquele tal daquele cateterismo cardíaco, tá? Há uma confusão aí das palavras, mas cateterismo cardíaco ou angiografia cardíaca, na verdade ele é um exame, né? Ele não é feita a angioplastia, que eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem, tá? Essa angiografia, toda vez que vocês virem aqui no término, né, no sufixo da palavra, a palavra grafia, né, o termo grafia significa que é a visualização, a imagem. Então, angio significa vaso, né, sanguíneo, as coronárias, angios é vaso, e grafia é a visualização. Então aqui a gente vai visualizar as artérias, neste caso as coronárias, que é a coronariana. Então o médico faz medicamento já para tratar ali a fase aguda da doença do infarto e muitas vezes manda o paciente para fazer esse cateterismo para ver se há necessidade de uma intervenção mecânica, né? Ou seja, colocar ali um stent, que vocês já devem ter ouvido falar, que stent nada mais é do que a angioplastia. Ou seja, plastia significa plástica, ele está refazendo ali a luz do vaso, tá? Então a angiografia ela é um exame feito lá naquele setor de hemodinâmica. No tratamento agudo, como eu falei ainda há pouco para vocês, o médico vai fazer medicamento, pode fazer este cateterismo, como eu disse a vocês, e pode também fazer a angioplastia, que é ali a colocação de stent nesta artéria, tá? Para tratar aí, então, a causa, né, deste infarto, que a causa nada mais é do que a aterosclerose, né, como vocês viram lá na angina pectoris, é necessário que esse paciente reduza a ingestão de gorduras, reduza os valores de colesterol dele, pare de fumar, controle a dieta e realize um controle de doenças como hipertensão arterial e diabetes mellitus. Isso porque são duas doenças que podem sim trazer consequências negativas à artéria e o paciente pode ter uma propensão maior a desenvolver um infarto agudo do miocárdio, tá? Então não é assim, claro, que uma pessoa que tem hipertensão ou diabetes terá um infarto, mas se for uma hipertensão e uma diabetes que esse paciente não consiga controlar, pode ser sim que ele desenvolva um infarto agudo do miocárdio. Quais os cuidados de enfermagem que a gente tem que ter quando o paciente já está em um quadro de infarto? É lógico que se esse paciente for lá para a hemodinâmica para realizar um cateterismo ou uma angioplastia, alguns cuidados serão um pouco mais específicos, tá?
E aí eu vou pedir para vocês depois darem uma olhadinha lá com o professor do estágio para ver como é que funciona lá no Mandaki, porque normalmente esse paciente que faz uma angioplastia ou um cateterismo, ele faz os 2 primeiros, ou pelo menos as primeiras 24 horas de recuperação dele na UTI. E aí ele não vem para a clínica médica direto. Ele vem para a clínica médica depois destas 24 horas, e aí sim nós teremos que ter estes cuidados aqui. Quais são esses cuidados? Ó, o paciente deve fazer repouso físico e mental. Então, nesse caso, às vezes é necessário, não, é imprescindível um banho no leito ou um banho de cadeira higiênica. Esse paciente não pode se levantar para ir andando até o banheiro para tomar banho, porque isso pode agravar o quadro clínico dele. É necessário que esse paciente fique com oxigênio através de catéter de oxigênio, através de catéter nasal, e também a administração de medicamentos para dor mais fortes, analgésicos, opiáceos, que são as morfinas, por exemplo, né? Às vezes é necessário a administração de ansiolíticos, né, para que o paciente permaneça calmo. E muitas vezes, como ele tem o trombo lá na artéria, trombolíticos também são necessários para alívio da dor. Então, esse paciente ele estará com um suporte medicamentoso bastante grande. Ele vai tomar oxigênio, que é um medicamento, né? Ele vai receber oxigênio, ele vai receber analgésicos, ele pode receber alguns ansiolíticos, ele pode receber trombolíticos e anticoagulantes, que são medicamentos ligados diretamente ao sistema sanguíneo. Então, a administração de medicamentos nesse paciente é bastante presente, são medicamentos de alto risco, que são medicamentos que a gente tem que ter uma atenção maior. Como que a gente previne complicações em um paciente pós-infarto? Sempre observando seus sinais vitais, seu estado de consciência, orientando ele desde o início sobre a alimentação adequada e também percebendo como é que estão as eliminações intestinais e urinárias. De repente, o paciente não vai ao banheiro, isso pode causar dor e essa dor causa ansiedade, tudo isso é uma sequência para que esse paciente tenha a piora do seu quadro clínico. Tá? A gente também auxilia esse paciente nos exames, então muitas vezes é necessário que a gente encaminhe esse paciente para o setor de exame de imagem para fazer o eletro, ou que a gente colha sangue para fazer a contagem de enzimas cardíacas, ou que a gente encaminhe esse paciente para o ecocardiograma, ou mesmo para a hemodinâmica, para fazer um cateterismo ou uma angioplastia. Então, todo o suporte para encaminhamento de exames, quem faz somos nós, tá? A gente atua na reabilitação desse paciente, fornecendo informações quanto a tudo o que está acontecendo com ele. Então, tanto para o cliente quanto para a sua família, é importante que saiba o que está acontecendo. Então, assim como nós temos pouco conhecimento aí do que é uma angioplastia, por exemplo, a população em geral também tem as mesmas informações que a gente. Então, é importante que a gente fale para o paciente, olha, o cateterismo ele é um exame para verificar como é que estão as artérias. Se for colocado lá um stent, por exemplo, o stent ele é um tratamento mecânico, né, para a placa de ateroma, e aí através deste tratamento que ele pode fazer esta tal dessa angioplastia. Então o cateterismo ele é diferente da angioplastia. A angioplastia é só, o cateterismo é só a visualização, enquanto a angioplastia já é o tratamento do problema através da colocação do stent, que é aquela redinha que protege aí a placa de aterosclerose, que eu vou deixar para vocês em um vídeo separado, tá? Aqui, ó, só para que vocês entendam o que eu estou falando, o cateterismo cardíaco, ele também é conhecido como angiografia e ele é um procedimento que faz a visualização das coronárias. Então aqui, ó, é um exame de imagem que mostra as coronárias, tá vendo? Estas linhas mais escuras, elas são as artérias do coração, aí é exatamente o formato do coração. E o cateterismo está vendo isso, ó, ele está vendo se alguma destas ramificações está obstruída. Deixa eu ver se a próxima imagem mostra. Aqui, ó. Aqui a gente pega exatamente uma obstrução. Ó. A obstrução, ela foi vista lá na angiografia.
Então aqui a gente vê que foi injetado, detalhe que eu não falei, aqui está mais escura as artérias porque é colocado contraste, tá? Então o cateterismo é justamente isso, é feito um exame de imagem, né? E aí o médico coloca contraste nas artérias e aí ele consegue visualizar através do exame de raio-x ou escopia, que a gente fala, né? Na verdade a gente chama de escopia, ele consegue visualizar através do exame de escopia pelo contraste, tá? Então aqui não é fluxo sanguíneo normal, é contraste. Então a hora que ele injeta o contraste aqui, a gente consegue perceber, ó, uma obstrução da artéria. Esta obstrução da artéria ela foi diagnosticada na angiografia. Porém, no mesmo momento, o médico consegue já fazer uma intervenção mecânica, que é colocar uma redinha nesta artéria para abrir o fluxo. E aí sim ele tem uma angioplastia. Então vocês veem que aqui, ó, está obstruído e nesta outra imagem já desobstruiu a artéria através da angioplastia. Então aqui foi feito um cateterismo e visualizado o problema. Deste outro lado foi feita uma angioplastia, ou seja, o médico colocou uma intervenção mecânica de um stent, que é uma rede que faz a abertura, ou melhor, a reabertura da luz do vaso sanguíneo, tá? O que eu estou falando é justamente isso, ó. Foi visto através do cateterismo que tinha esta obstrução, tá vendo? Aqui são placas de ateroma e aqui é por onde o sangue está passando. Na angioplastia é colocado este catéter aqui com este balonete que a gente chama. E aí tem esta redinha, que é essa redinha que eu venho falando já há algum tempinho. Esta redinha é a redinha que vai fazer a reabertura da luz do vaso e que nós chamamos de stent. É o famoso stent, tá aqui como se escreve, ó, stent, tá? Que fica aí no lugar onde tinha a obstrução pelo ateroma. Então o médico introduz ele fechado, o balonete insufla. Quando o balonete insufla, a redinha fica aí no local e o balonete é retirado. Então essa parte branca que é o balonete, ele sai e deixa só a redinha fazendo a compressão das placas de ateroma e aí ele reabre o fluxo sanguíneo, reabre a luz do vaso para que o fluxo sanguíneo corra normalmente, tá? Então a angioplastia é justamente isso. Eu vou deixar para vocês um vídeo, eu não vou conseguir anexar ele aqui, porque senão ele fica muito pesado e eu não consigo subir no YouTube. Então eu vou subir ele direto no YouTube, para vocês verem aí, então vai estar lá como parte 2 vídeo, para que vocês consigam assistir a uma angioplastia, tá? Então vamos lá, cuidados de enfermagem pré-procedimento e pós-procedimento. Então vamos lá, um paciente que vai ser submetido a uma angioplastia, ele precisa estar de jejum, por quê? Porque lá na hemodinâmica o paciente vai ser sedado algumas vezes, então ele precisa do jejum. A gente tem que realizar uma tricotomia na região inguinal, por quê? Porque o médico acessa as coronárias através da artéria femoral. Então ele vai fazer a punção no fêmur, na inguinal, na artéria femoral do paciente. A gente precisa já deixar o paciente pronto para ir para o setor, ou seja, já sem as vestimentas, colocando o avental do hospital e sem adornos, porque o paciente não pode ter nenhum tipo de adornos, né? A gente pode já sim realizar uma punção venosa de um acesso calibroso para o médico utilizar lá durante o exame e a gente sempre mantém a família orientada sobre o que está acontecendo, tá? E os cuidados pós-procedimento, normalmente é o que eu disse a vocês, um paciente vai passar as primeiras 24 horas pós-procedimento na UTI, mas mesmo assim, depois que ele sair da UTI, ele virá para nós lá na clínica médica e a gente tem que tomar estes cuidados aqui. Ele vai ser mantido em repouso no leito, então aqui às vezes é necessário banho no leito ou banho de cadeira higiênica. A gente tem que manter um curativo compressivo na punção inguinal, porque como foi puncionada uma artéria, esta artéria sangra, e isso daí pode trazer problemas para o paciente, tá? A gente tem que manter, então,
a observação de hematomas e sangramentos, porque na punção o paciente pode ter sangramento. A gente vai valorizar a queixa de dor desse paciente e sempre que esse paciente referir a dor, se for a dor parecida com a dor que ele tinha antes, pode ser que ele esteja entrando em um novo quadro de angina ou um infarto. Então a gente precisa imediatamente comunicar à equipe médica e, lógico, monitorar aí, comunicar as alterações dos sinais vitais do paciente. Lembrando que se esse paciente tiver dor, é imprescindível que a gente faça a verificação dos sinais vitais no momento da dor, para ver se está tendo alteração desses sinais vitais aí durante a dor do paciente. Eu vou deixar esse próximo tema, que é a insuficiência cardíaca congestiva, o ICC, para a próxima aula. Aí a gente consegue separar as aulas por temas, tá bom, pessoal? Então a gente se vê já.